Amém? Vamos orar, irmãos? Estende tua mão aí, vamos abençoar essas crianças. Senhor, obrigado, Pai, por esses pequenos, Pai, por essas crianças, Pai, que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Pai. Fale ao coração deles, Pai, assim como ao nosso, Pai, nessa noite, Pai. Trabalha na vida deles, que eles cresçam na Tua graça, na Tua sabedoria, e que hoje, Pai, um pouco mais, uma porção maior da Tua palavra, Pai, seja recebida no coração de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem ir lá. Abre tua Bíblia aí, meu irmão, na primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 10. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 10. Amém? Sim, diz a palavra do Senhor. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao predizer os sofrimentos de Cristo, os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado, não para si mesmos, mas para vocês. Ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos desejam contemplar. Obrigado, Senhor, por Tua santa palavra, Pai. Fale ao nosso coração essa noite, Pai. Que o nosso coração esteja aberto, Pai, a ela, Pai. Que a gente possa, Deus, ser transformado, Deus, por ela. Em nome de Jesus. Amém. Este pequeno trecho da palavra, ele nos traz uma ideia de um momento na história, de um momento extraordinário. Quando Pedro, ele começa, aqui no versículo 10, ele inicia esse encerramento dessa pequena parte aí, desse início, dessa introdução da sua primeira epístola, ele traz uma ideia de um momento especial na história, um momento extraordinário, um momento único, um momento onde a gente lê e fica pensando, o que é isso aqui afinal? E ele fala, olha, a respeito desta salvação, que os profetas indagaram. Ele fala de um momento em que os profetas haviam predito, que os profetas estavam investigando, que os profetas então estavam analisando em que momento, em quais circunstâncias, em que fase da história, em que momento isso aconteceria. Era um momento muito especial na história, um momento extraordinário, que era um momento, então, onde a salvação nos alcançaria através da morte e ressurreição de Cristo. E ele coloca isso de uma maneira, sim, realmente magnífica, que nos faz olhar para esse texto e perceber, ter a impressão de um momento extraordinário. Extraordinário. Os profetas estavam curiosos, eles estavam ali insaciados, buscando as informações. A gente vê os anjos querendo contemplar esse momento, como Pedro fala aqui. E ele fala, olha, esses profetas falaram não do que era para eles mesmos, mas do que é para vocês. Este momento que vocês estão vivendo, este momento da salvação que vocês estão desfrutando, esses momentos que vocês
tem aí à disposição essa salvação que é de vocês. Essa é a maneira que Pedro expõe a salvação para aquela igreja. A salvação que eles haviam encontrado. E ao olhar desse jeito, a gente às vezes faz essa separação de como é a nossa vida, o nosso dia a dia, porque o nosso dia a dia ele parece ser um dia a dia tão simples, tão comum, tão sem coisas extraordinárias, tão assim simplesinho, que a gente fica pensando, será que essa salvação é a mesma que eu tenho? Será que isso que Pedro estava falando é o que de fato eu vivo? Será que a salvação que eu penso ter é isso que Pedro estava falando? Porque Pedro coloca de uma maneira tão magnífica, mas quando a gente olha para a nossa própria vida, a gente percebe que a nossa vida ela é tão comum, um dia depois do outro, sem coisas extraordinárias, muito trabalho, uma vida cansativa, uma vida simples, alguns com um pouco mais de recursos, outros um pouco menos, e para a maioria das pessoas, tendo muito ou pouco, quando a gente olha para um texto como esse, a gente tem a tendência a colocar esse momento, a isso aqui, essa salvação que Pedro fala, em um patamar, em uma ideia assim tão alta, que logicamente o que a gente conclui é, mas parece que eu estou tão longe disso. Parece que minha vida é tão comum perto disso, porque Pedro fala, olha, os profetas estavam insaciados, os anjos gostariam de estar contemplando isso. Mas a minha vida é tão simples, e então a gente cria um certo abismo, uma separação, entre esta salvação que Pedro está falando, que estava ali sendo experimentada pelos seus leitores, e a nossa vida diária, tão comum. Mas o que a gente não percebe é a situação dessa igreja. Porque quando a gente então vai olhar, a gente vai observar o que essa igreja estava vivendo. Essa igreja não, essas igrejas. Porque a primeira epístola de Pedro, bem como a segunda, foi escrita para mais de um grupo, para mais de uma igreja. Então a gente começa a ter uma ideia um pouco melhor do que Pedro de fato estava falando. Porque quando a gente olha para os leitores dessa carta, eu vou convidar você aí a ler o primeiro e o segundo versículo dessa carta, para entender quem estava lendo isso. Olha o que diz aí no verso 1. Pedro aí iniciando a carta. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos leitores que são forasteiros na diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Olha bem, irmãos, essa salvação que Pedro está falando aqui, esse momento magnífico, glorioso, esse momento espetacular da vida de um ser humano, ele estava dizendo que quem estava experimentando ele era uma igreja que havia perdido tudo e agora era forasteira. Era um grupo de pessoas que não tinha mais nada. Esse grupo de pessoas que havia então fugido de Israel, fugido de Jerusalém, fugido do meio do seu povo, e agora não tinha mais casa, não tinha recursos, não tinha onde dormir. Esse povo aqui era para quem Pedro dizia, olha, o que vocês estão vivendo é algo extraordinário. Você agora conseguiu perceber o paradoxo disso? Que um grupo que não tinha absolutamente nada, Pedro, então com a maior ali, coragem e um pouquinho de cara de pau, fala para eles, o que vocês estão vivendo, os anjos queriam estar contemplando. O que vocês estão tendo, os profetas estavam ansiosos para descobrir, ver e poder então ter uma ideia de como e quando aconteceria. E então, nesse ponto, a gente consegue aproximar essa igreja do nosso dia a dia. A gente começa a ver que, muitas vezes, é na vida simples, sim. É numa vida comum que Deus faz coisas espetaculares.
É numa vida simples que Deus faz coisas extraordinárias. É no nosso dia a dia, sim, comum e rotineiro, que Deus vai estar agindo, que Deus vai estar atuando, que Deus vai estar aí fazendo coisas inacreditáveis. É sim, no meio de uma igreja simples. É no meio de um povo comum. É no meio daqueles que talvez não tenham nada, que Deus faz milagres extraordinários que mudam a história. É para este povo, é para esses leitores que Pedro estava escrevendo. É para eles, assim como para nós. E quando a gente então vai entrar para ver, afinal de contas, o que Pedro havia escrito sobre essa salvação. Porque ele inicia o assunto da salvação no versículo 3. Aí, em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 3, ele dá início a este escopo, a este assunto. E ele fala aí no verso 3, vamos ler do verso 3 em diante. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada e que não murcha, que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé, que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Olha o que Pedro está falando, irmãos, acerca dessa salvação. A primeira coisa que ele fala aí é falar que essa salvação ela nasce em Jesus, na morte e ressurreição de Jesus. Mas ele coloca algumas características dessa salvação. A primeira delas é que essa salvação ela nos gera, ela nos regenera para uma esperança viva. Uma esperança viva. E esperança a gente pode entender aqui como uma qualidade, como uma característica que nos une, que une o agora ao futuro, à eternidade. É esse tipo de esperança que Pedro estava falando. Algo que nos faz entender agora um pouquinho da eternidade. Porque quando ele vai falar para essas pessoas, para esse grupo de pessoas que havia perdido tudo, ele começa falando o seguinte ali no verso 4. Ele fala que essa esperança nos leva aí, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Agora a gente consegue perceber por que Pedro fala àquela igreja de uma herança que não se perde. Porque aquele povo havia perdido tudo. Por que ele está falando aqui de algo que não pode ser destruído, manchado, ou não pode murchar, não vai perecer? Porque ele está falando para pessoas que perderam absolutamente tudo. E a gente consegue perceber, meus irmãos, que a salvação do Senhor, ela não nos dá um tipo diferente de vida. Ela não nos coloca em um tipo de vida diferente. Ela não nos transporta para uma espécie de vida onde a nossa vida vira uma aventura. Uma aventura como aquelas que a gente vê nos filmes. A nossa salvação, ela não nos coloca em um tipo de vida onde algumas coisas jamais vão acontecer. Quando a gente é salvo pelo Senhor, nós recebemos não um tipo de vida diferente, mas um novo propósito de vida. Agora a gente vive com um motivo diferente, um propósito diferente,
o porquê vivemos muda. Porque para alguém que vive para conquistar, para adquirir, para alguém que vive buscando ter todos os prazeres que esse mundo pode dar, para esse tipo de pessoa, perder tudo é o fim. Mas para alguém que tem um propósito, é apenas algo que acontece. E a gente então começa a entender um pouquinho que ser salvo no Senhor Jesus, estar com Ele, entre tantas outras coisas, é ter um propósito, é ter um motivo para viver, é ter uma razão maior, é ter algo que nos dá direção, que nos dá sentido, que torna a nossa vida significativa. Eu não vivo mais só por viver, mas eu vivo por um propósito. Eu vivo por algo maior, eu vivo por uma esperança viva. Eu não vivo mais só para mim, mas eu vivo porque Deus me deu algo que torna a minha vida mais preciosa do que as coisas que eu tenho. Torna a minha vida mais preciosa do que eu posso conquistar. E então a gente percebe que era esta vida que esse povo estava vivendo. Uma vida que tinha de fato sim um sentido, um propósito. Ela não estava ali à toa. A gente percebe que há poucos exemplos na Bíblia de pessoas que encerraram a sua vida de uma maneira ruim, de fato. Um dos exemplos que a gente tem é aquela pequena história que Jesus conta, que muitos a têm como uma parábola, mas ele fala do rico e do Lázaro. E a história do rico e do Lázaro, ela é um exemplo de história um pouco diferente da grande maioria. Porque ela é uma história onde ela coloca dois personagens, onde um não é nem citado o nome, o outro tem nome. Lázaro era o nome dele. Um era um rico, tinha uma grande casa, e na porta desse rico, então havia ali um mendigo, chamado Lázaro. E a Bíblia não fala que o rico ficou pobre ou que o mendigo ficou rico. A Bíblia não fala que o tipo de vida mudou. A Bíblia não fala que isso foi alterado. A Bíblia fala que ambos morreram. Ambos morreram. Mas depois da morte, havia um lugar lá então onde eles se encontraram, onde um podia avistar o outro. E então aquele rico falava a Abraão: Abraão, deixe Lázaro molhar a mão, pingar na minha língua. E Abraão falava: olha, há um abismo que não pode mais ser transposto. Há uma diferença. E a gente começa a entender, irmãos, que muitas pessoas, mesmo sendo salvas pelo Senhor Jesus, a forma de viver, o tipo de vida que elas têm, talvez não mude. Continua sendo uma vida difícil. Continua sendo uma vida cansativa. Não que com todo mundo vá ser assim, mas com muitas pessoas isso acontece. E isso não significa que essa pessoa não tenha um propósito. Isso não significa que essa pessoa não tenha um sentido a mais. Isso não significa que a vida dela seja inútil. Eu gosto de lembrar de um caso bem próximo que a gente teve, que foi até dentro da minha família. Eu me lembro que a minha tia Zilma, ela está aqui hoje, ela teve uma filha só, mas ela tentou ter 7, até onde eu sei. E só uma nasceu. A Tatiane, minha prima, ela nasceu com deficiência mental, deficiência física. Os médicos deram 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e ela foi superando a expectativa da medicina até os 33 anos. E ela foi cuidada durante todo esse tempo. E às vezes a gente pergunta: qual o propósito de uma vida assim? Qual o propósito de uma vida que não foi produtiva até certo ângulo, de certa forma de ver? E eu me lembro que no dia que ela faleceu, irmãos, na manhã daquele dia, eu estava no quartel de serviço e abri a palavra, o Senhor começou a falar comigo,
E o Senhor me disse claramente, eu vou levar a Tati, porque o propósito dela concluiu. Porque o motivo pelo qual ela existiu, o projeto que eu tinha para ela se concluiu. E naquele final de tarde eu recebi a ligação. Não me lembro quem me ligou, acho que foi a minha mãe. Ela disse, a Tati faleceu. E naquele ano, foi um ano onde a Tati, mesmo sem ter condições mentais evoluídas, como uma criança talvez de 5, 7 anos, ela disse para minha tia, ela disse, eu quero ir à igreja. E ela trouxe a sua família para a casa do Senhor, e naquele ano, meu primo havia se batizado, a minha tia estava firme, e então o Senhor me disse naquele momento, olha, o propósito que eu tinha para ela, acabou, ela cumpriu a missão dela, ela cumpriu aquilo que eu tinha para ela, e a gente percebe a importância que Deus muitas vezes atribui a nós, porque muitas vezes a gente quer ter uma missão, mas aquela missão onde a gente é visto, onde a gente é lembrado, onde a gente recebe louvores, onde a gente recebe honra, mas muitas vezes Deus tem um propósito para nós que a gente nem imagina. Deus tem um propósito para nós que Ele quer nos usar de uma maneira que a gente nem faz ideia, de uma maneira simples, no nosso dia a dia simples, de maneira comum, e Deus vai fazendo obras através da nossa vida de maneira que a gente nem consegue imaginar que Ele está atuando. E a gente consegue olhar para a Bíblia e ver sim inúmeros casos de pessoas que tiveram que ficar por um longo tempo em situações totalmente desconfortáveis. E muitos deles diziam, mas por quê? Por que isso assim? Por que dessa maneira? Mas depois de um X tempo, algo acontecia que fazia com que toda aquela história então tivesse sentido. A gente olha para a história dos grandes homens de Deus e todos eles, em algum momento, passaram por isso que essa igreja estava passando. E que momento era esse? Um momento de fé provada. Fé provada. A salvação verdadeira, meus irmãos, ela é uma salvação que nos dá um propósito. Mas uma salvação verdadeira também ela é provada. A gente consegue olhar para a Bíblia e ver Pedro falando, aqui no verso 6. Olha o que ele fala no verso 6. Nisso vocês exultam. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Fé provada. Em um momento ou outro, todos que são salvos vão ter a sua fé provada. A gente olha para os grandes personagens e vê eles sendo provados em um momento ou outro, de maneiras diferentes. A gente vê a provação de Abraão, lá no Monte Moriá. A gente vê a provação de Davi diante de Golias. A gente vê, talvez, uma das provações que seja aquela que é um modelo, um padrão de provação, que é aquela provação que aconteceu na Babilônia, com Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles estavam lá, muito bem, servindo ao rei da Babilônia, de maneira justa e correta, mas alguém disse ao rei que eles não se dobravam quando os instrumentos tocavam e todo o povo tinha que adorar os deuses do rei. Eles foram chamados, Nabucodonosor falou com eles e disse, olha, se vocês não adorarem, vocês serão lançados na fornalha. E eles, de maneira bem firme, responderam, olha, se vamos ser lançados, se morreremos, se Deus vai nos livrar, isso é com Deus, mas uma coisa nós não vamos fazer, nós não vamos adorar os teus deuses, nós não vamos. E então a fornalha é aquecida, e a Bíblia fala que 7 vezes mais, as pessoas que aqueciam a fornalha morreram, e eles foram lançados. Essa
essa prova, essa aprovação, talvez a gente possa tomar como um modelo. Porque ela é a aprovação daquela pessoa que está fazendo a coisa certa, que está servindo ao Senhor, que está fazendo a coisa de uma maneira correta, e por estar fazendo a coisa do jeito certo, ela é então lançada no fogo. E o fogo por si só já é um símbolo de provação. Mas é muito interessante o que acontece enquanto eles estão lá. A primeira coisa que a Bíblia fala é que quando eles são lançados no fogo, as cordas que os prendiam, acontece o quê? Queimam. Elas se rompem. É muito interessante, irmãos, porque ser provado na presença do Senhor e sendo fiel ao Senhor é algo espetacular. Depois que as cordas se rompem, Nabucodonosor olha para dentro da fornalha e vê lá não 3 homens, mas 4. E Nabucodonosor fala que esse 4º homem era semelhante a um ser como um filho de deuses. O que acontece aqui, irmãos? Eles são provados, fazendo a coisa certa, e quando eles são lançados na fornalha, a primeira coisa que acontece é libertação. Depois disso, eles têm o que seria ali, talvez a maior experiência com Deus que eles já tiveram. Onde o próprio Senhor aparece ali, fala com eles, conversa com eles, e então o próprio rei Nabucodonosor olha para dentro da fornalha e vê ali um 4º homem, um ser especial. E na nossa vida, as provações muitas vezes, ou todas as vezes, deveriam ser assim. Deveriam ser para crescimento, deveriam ser para aumentar a nossa intimidade com o Senhor. Deveria ser para experimentar mais do Senhor, para conhecer melhor ao Senhor. O autor de Hebreus fala lá no capítulo 12, que Deus dá a prova para quem Ele ama. Porque quem é filho de Deus, e o autor de Hebreus fala que não há filho que não seja corrigido. Todo pai humano corrige o seu filho, porque o quer bem, o quer o melhor para ele. E então o autor de Hebreus fala, não há filho que não é corrigido. E para aqueles que são filhos, a prova é a correção do Senhor na nossa vida. E aqui Pedro fala, olha, a nossa salvação, ela passa por isso. Ela precisa de um propósito, ela precisa de uma esperança viva, ela precisa ser provada, porque essa provação, ela tem um resultado. Qual é? Louvor, glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Você está sendo provado, meu irmão, na sua casa, no seu trabalho, sabe o que você tem que fazer? Seja fiel ao Senhor, porque o resultado vai ser honra e glória ao Senhor Jesus. Você está sendo perseguido, meu irmão? Faça uma coisa, seja fiel ao Senhor. Seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa correta, seja alguém que é fiel ao Senhor na provação. Sabe qual é o resultado? Quando a gente é fiel ao Senhor na provação, honra e glória ao Senhor. Pedro fala aqui, meu irmão, verso 7 aí, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação do Senhor Jesus. Amém? E então no verso 8, para encerrar, Pedro escreve o seguinte: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não vendo agora, mas crendo, exultam com uma alegria indescritível, cheia de glória, e obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Salvação verdadeira é uma experiência que nos traz alegria. Alegria. Talvez isso seja um pouco estranho, e talvez você pense, mas como traz alegria? Como se experimenta alegria sendo provado? Pelo que nós acabamos de falar. Quando nós sabemos para que Deus nos chamou, quando nós temos um propósito maior nessa vida, quando a nossa vida não é simplesmente para desfrutar do que a vida tem para nos dar, mas nós sabemos que temos um plano maior que o Senhor nos dá.
e que essas coisas acontecem para o nosso crescimento, sim, nós temos alegria. O que muitas vezes a gente não sabe o que é alegria. Não, a gente muitas vezes não compreende o que é alegria. E alegria é algo que é de dentro para fora. Alegria nasce. A gente passa pelas experiências e a gente percebe que, de maneira geral, todo ser humano, ele é mais alegre, ele é mais feliz depois que algo deu errado. Porque se as coisas dão sempre certo, a gente tende a não ficar tão alegre. Mas às vezes quando as coisas dão errado, e depois as coisas se resolvem, a sensação de alegria é maior. Porque a gente é mal mesmo, meu irmão. Se a gente fosse bom, a gente ficava alegre sempre que a coisa dá certo. Mas porque a gente é mal, a gente fica alegre muitas vezes só depois que a coisa deu errado. As coisas têm que dar um pouquinho errado para a gente ficar feliz de verdade. Porque se sempre dá certo, então está normal. A gente é assim. Mas a gente não sabe o que é alegria. E alegria é esse sentimento que ele nasce em nós. Mas a gente confunde muitas vezes, eu percebo aqui duas coisas com alegria. Uma delas é histeria. A gente confunde histeria com alegria. E histeria é um sentimento, talvez uma reação, é uma ação que ela é provocada pelo ambiente externo, que é externo a nós. O ambiente externo, então, nos coloca em uma situação aonde a gente gostaria que a gente fosse visto, que a gente gostaria de ser enxergado, onde a gente gostaria que as pessoas tivessem essa sensação sobre nós. E então, diante daquilo, a gente tem uma ação, uma atitude, ali a gente tem um comportamento histérico, aonde a gente se coloca num personagem que não é nós, mas aquele personagem é feliz. Aquele personagem é alegre. Aquele personagem ali, ele é um cara gente boa. Ele é um cara que politicamente correto. Ele é um cara querido, agradável. E cada vez mais a gente percebe que as pessoas são cada vez mais histéricas. Elas se transformam quando o ambiente externo se monta ao redor delas. E conforme o ambiente muda, o comportamento também muda. E conforme o ambiente se transforma, ela também se transforma. E a gente fica pensando como, em um momento ou outro, essa pessoa não cai em depressão. É lógico que o único resultado disso é uma depressão em um momento ou outro, porque ela vive em um personagem. Ela não é ela mesma. Mas quando ela cai em si e percebe que tudo o que ela faz e o que ela vive não é o que ela é, qual é o resultado? Algo inexplicável ali. E o segundo comportamento que a gente vê é o comportamento de euforia. Normalmente visto como um comportamento de extrema alegria, de extravagância. Mas a euforia também ela é externa, ela é de fora. Ela é de fora para dentro. E a euforia é aquela sensação de alegria provocado por uma festa. Provocado por um ambiente onde as pessoas aparentemente estão felizes, estão alegres. E então naquele ambiente, então eu me sinto aparentemente alegre. Mas quando a festa acaba, quando as pessoas vão para suas casas, eu percebo que aquilo era só euforia. Não era meu, não era interno, não era de dentro. Porque a alegria é algo que é de dentro. E então a gente percebe Pedro falando isso aqui, irmãos, que esse momento espetacular da salvação que esse povo estava vivendo, esse momento extraordinário, ele era um momento para ser vivido com um propósito, ele era para ser vivido como alguém que passa, que é provado com fidelidade e com alegria. Alegria. Sabe por quê? Porque a gente não precisa de mais nada para ser feliz, meu irmão. O que a gente precisa é do Senhor Jesus habitando no nosso coração.
Tudo que a gente precisa para ser feliz é o Senhor Jesus. Tudo que a gente precisa para ter um sentido, para dar sentido à nossa vida, é o Senhor Jesus. Tudo que a gente precisa para superar a maior perda, para superar qualquer situação, para passar pelos maiores obstáculos e provas, é a salvação do nosso Senhor Jesus. Nada mais. O Senhor Jesus é suficiente para nos fazer uma pessoa completa, para nos fazer uma pessoa perseverante, inabalável e feliz. O Senhor Jesus, meu irmão, é quem pode fazer isso na nossa vida. E é por isso que Pedro diz, depois de falar sobre a salvação, ele fala no verso 10, mais uma vez, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, investigaram, eles profetizaram a respeito da graça destinada para vocês, investigando qual a ocasião e quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria que suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Foi acerca deste momento, meu irmão, acerca dessa salvação que a Bíblia se refere, acerca dessa experiência. Eu não sei como tem sido a tua vida e o que você tem vivido acerca da sua salvação. Eu não sei como tem sido teus dias, teu dia a dia, talvez como a gente falou no início, eles tenham sido simples até demais. Mas saiba de uma coisa, meu irmão, foi a respeito desse momento, foi a respeito dessa graça que os antepassados estavam ansiosos, foi a respeito dessa graça que está disponível para nós, que os anjos desejavam contemplar, foi a respeito dessa experiência que está disponível para cada um de nós, que a Bíblia fala e coloca como ali, talvez o ápice da história humana. Essa graça, meu irmão, o Senhor derrama sobre cada um de nós. Amém? Queria te convidar a ficar de pé.